Como a promessa se transforma em subjugação. Como a bênção divina pode coexistir com a adversidade humana. O primeiro capítulo de Êxodo nos convida a contemplar este paradoxo ancestral, esta tensão entre a fidelidade de Deus e a crueldade dos homens, entre o crescimento e a tribulação. Êxodo começa onde Gênesis termina, com os filhos de Israel no Egito. Mas o que começou como um refúgio tornou-se prisão. O que era hospitalidade transformou-se em hostilidade. Entre o último versículo de Gênesis e o primeiro de Êxodo, jaz um abismo de tempo não narrado, décadas ou talvez séculos de silêncio divino aparente. E, no entanto, mesmo no silêncio, Deus estava trabalhando. Mesmo na escuridão, a luz da promessa continuava a brilhar. Pois enquanto os filhos de Israel gemiam sob o peso da dominação, eles também cresciam em número, cumprindo a antiga promessa feita a Abraão: farei de ti uma grande nação. Hoje, convido você a uma jornada para redescobrir o significado profundo de Êxodo 1, para contemplar como Deus opera através das circunstâncias mais adversas para cumprir seus propósitos eternos. Nesta exploração, seremos auxiliados pelas percepções de estudiosos como Philip Graham Ryken, que nos ajuda a ver nesta narrativa não apenas um relato histórico, mas um padrão divino que ecoa através dos séculos até nossos dias. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gadé e Asser. Os descendentes de Jacó eram 70 ao todo. José, porém, já estava no Egito. O livro de Êxodo começa com uma ponte deliberada para o passado. A frase "estes são os nomes" ecoa Gênesis 46, versículo 8, onde a mesma expressão introduz a lista dos que desceram ao Egito. Esta não é uma coincidência literária, mas uma declaração teológica profunda. O Deus que conduziu Israel ao Egito é o mesmo Deus que conduzirá para fora. Há uma continuidade na história da redenção. Os eventos não são fragmentos isolados, mas fios em uma tapeçaria divina que se estende através das gerações. Como observa Ryken, foi pela providência de Deus que os israelitas desceram ao Egito, e foi por sua providência que se tornaram servos lá. E então, no versículo 7, encontramos uma explosão de fecundidade. Os israelitas foram fécondos, proliferaram, multiplicaram-se e tornaram-se tão numerosos que a terra ficou cheia deles. O texto hebraico utiliza 7 termos diferentes para descrever este crescimento extraordinário. Um número que a Bíblia simboliza completude e perfeição. É como se o autor sagrado estivesse nos dizendo:
Este não foi um crescimento comum, mas uma manifestação plena e perfeita da bênção divina. Esta multiplicação não era apenas um fenômeno demográfico, mas o cumprimento da promessa feita a Abraão: farei de ti uma grande nação, ou o cumprimento da palavra dada a Jacó: não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Era a realização da bênção pronunciada sobre a humanidade desde o princípio: sede fecundos e multiplicai-vos. O que significa para nós que Deus cumpre suas promessas mesmo quando as circunstâncias parecem torná-las impossíveis? Como isso molda nossa compreensão da fidelidade divina em tempos de aparente silêncio. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei, que não conhecera José. Disse ele ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vinde, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. A frase "um novo rei", que não conhecera José, marca uma ruptura profunda na narrativa. Não é apenas uma mudança política, mas uma fratura na memória coletiva, um esquecimento deliberado da história. O verbo hebraico yadá, conhecer, implica mais que informação intelectual. Sugere reconhecimento, relacionamento, gratidão. Este novo faraó representa não apenas uma nova dinastia, mas uma nova postura em relação ao outro, ao estrangeiro, ao diferente. Sua política nasce não da gratidão pela contribuição de José, que salvará o Egito da fome, mas do medo diante do crescimento do povo de Israel. Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Estas palavras revelam a lente distorcida do medo. Na realidade, os egípcios eram incomparavelmente mais poderosos que os israelitas. Mas o medo não vê a realidade como ela é. Vê ameaças onde há apenas diferença, perigo onde há apenas alteridade. E assim nasce a política da subjugação. Então puseram sobre eles feitores de obras, para os pressionarem com suas cargas. A servidão forçada não foi apenas uma estratégia econômica, mas uma declaração teológica. Ao impor trabalho compulsório aos israelitas, Faraó estava afirmando: vocês não servirão ao seu Deus, trabalharão para mim. Não serão livres para ir à terra da promessa, ficarão exatamente onde estão. Este conflito transcende a política. Como observa Ryken, a luta entre Israel e Egito não era sobre política, mas sobre religião. Faraó não era apenas um governante político, mas se apresentava como o filho encarnado de Ra, o Deus Sol, a principal divindade do panteão egípcio. Ao impor essa condição difícil a Israel, ele estava desafiando o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas então, no versículo 12, encontramos uma das grandes ironias da escrita. Quanto mais o pressionavam, tanto mais se multiplicavam e cresciam, de maneira que os egípcios temiam os filhos de Israel. A sabedoria política de Faraó se revela como loucura. Sua estratégia para conter Israel acaba promovendo exatamente o que ele temia: seu crescimento. No texto hebraico, há um jogo de palavras revelador. Faraó diz Penierb,
para que não se multipliquem, mas o resultado é que mais se multiplicarão. Porque o poder humano frequentemente responde ao crescimento do outro com medo e tirania? O que isso revela sobre nossa natureza e sobre os sistemas que construímos? Ordenou também o rei do Egito as parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá, dizendo: quando ajudardes no parto as hebreias, de sobre os assentos, se for menino, não o deixem viver, mas se for menina, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Antes, conservaram os meninos com vida. A subjugação, escala de trabalho forçado para uma ordem de eliminação populacional, não bastava impor a servidão forçada aos israelitas. Agora Faraó busca eliminar sua próxima geração. É a lógica da tirania levada à sua conclusão natural. Quando a dominação falha, a eliminação se torna a próxima opção. Mas em meio a esta escuridão moral, surgem duas luzes inesperadas: Cifra e Puá, duas mulheres comuns, parteiras hebreias, cujos nomes são preservados na Escritura Sagrada, enquanto o nome do poderoso Faraó é deliberadamente omitido. É uma inversão profunda da hierarquia de poder. Os nomes dos humildes são lembrados, o nome do poderoso é esquecido. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Esta frase simples contém uma revolução moral. O temor a Deus se revela como a fonte de uma coragem que desafia o poder terreno. Estas mulheres reconheceram uma autoridade mais alta que a do Faraó, uma lei mais fundamental que a do Estado. Quando confrontadas por Faraó, as parteiras respondem com astúcia: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vida e dão à luz antes de chegarem às parteiras. É uma resposta que contém verdade suficiente para ser plausível, mas que oculta sua desobediência deliberada. É sabedoria em tempos de dificuldade. E Deus honra esta resistência moral. Por isso Deus foi bom para com as parteiras, e o povo se multiplicou e se tornou muito forte. Como as parteiras temeram a Deus, Ele lhes deu descendência. O que significa temer a Deus mais que aos homens? Como discernimos quando a desobediência à autoridade humana torna-se imperativo moral? Quanto mais o pressionavam, tanto mais se multiplicavam e cresciam. Esta frase contém um dos grandes paradoxos da narrativa bíblica: o crescimento através da adversidade, a prosperidade em meio à hostilidade. É uma inversão da lógica humana, um desafio à nossa compreensão natural de causa e efeito. O plano de Faraó era astuto segundo a sabedoria convencional: usar a política para conter uma ameaça percebida, explorar o trabalho compulsório para construir suas cidades, eliminar a próxima geração para garantir a segurança futura. Era a realpolitik em sua expressão mais crua. Mas a sabedoria humana se revela como loucura diante de Deus. Como escreveu Paulo: destruirei a sabedoria dos sábios
e anularei a inteligência dos inteligentes. A estratégia de Faraó não apenas falhou em seu objetivo imediato, como acabou servindo ao propósito divino. Charles Spurgeon observa uma ironia profunda nesta situação. Provavelmente, se tivessem sido deixados por conta própria, eles teriam se fundido e sido absorvidos pela raça egípcia, perdendo sua identidade como o povo especial de Deus. Eles estavam contentes em estar no Egito e bastante dispostos a se egipcianizar. No entanto, durante todo esse tempo, Deus estava determinado a tirá-los daquela conexão maligna. Assim, paradoxalmente, a servidão forçada que deveria enfraquecer Israel acabou fortalecendo sua identidade como povo separado. A dominação que deveria diminuí-los acabou multiplicando-os. A tribulação que deveria quebrá-los acabou unindo-os. Este padrão de crescimento através da dificuldade se repete ao longo da história do povo de Deus. Spurgeon novamente observa: sempre que houve uma grande hostilidade contra a igreja cristã, Deus transformou, como fez no caso da subjugação de Faraó sobre os israelitas, fazendo com que a comunidade agravada aumentasse ainda mais. As terríveis e cruéis perseguições sob o imperador romano de forma alguma detiveram o progresso do Evangelho, mas, estranhamente, pareceram impulsioná-lo adiante para a coroa do testemunho final. Como compreender o papel da adversidade do plano divino? Seria possível que aquilo que vemos como obstáculo seja, na economia divina, um instrumento? O primeiro capítulo de Êxodo nos apresenta um dos grandes paradoxos da fé: a coexistência da bênção divina com a dificuldade humana, a realização da promessa em meio à subjugação. Vemos nesta narrativa a providência divina operando através e apesar da maldade humana. Como José diria a seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, Deus, porém, o intentou para o bem. O mal não é negado ou minimizado, mas é misteriosamente incorporado ao propósito redentor de Deus. Este padrão de adversidade como prelúdio para a libertação, de fim da vida terrena como porta para a vida, encontra sua expressão mais plena em Cristo. Como os israelitas cresceram em número sob a tirania do Egito, assim a igreja cresceu sob a hostilidade do império. Como o povo de Deus foi preservado através do cativeiro, assim a humanidade é redimida através da cruz. Redescobrir o significado profundo de Êxodo 1 não é, de forma alguma, diminuir a realidade da dificuldade ou justificar a dominação. É antes reconhecer que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, Deus está presente e ativo, cumprindo seus propósitos eternos. Talvez, ao contemplarmos este antigo relato da tirania e crescimento, possamos encontrar ou interpretar nossas próprias lutas. Talvez possamos reconhecer os paradoxos da providência divina em nossas próprias vidas. Como aquilo que parece ser derrota pode ser prelúdio da vitória, como a noite mais escura precede a aurora. Pois o Deus de Êxodo 1 é o mesmo Deus que opera hoje, transformando obstáculos em oportunidades, convertendo tribulação em crescimento, redimindo o mal para o bem. E assim, mesmo em nossos próprios Egitos,
podemos encontrar a promessa de um êxodo por vir. Como escreveu o apóstolo Paulo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O paradoxo de Êxodo 1 talvez não seja tão paradoxal assim. Talvez seja apenas um vislumbre da profunda e misteriosa maneira como Deus tece a história, transformando até mesmo as sombras em instrumentos de sua luz. Quanto mais os pressionavam, tanto mais se multiplicavam e cresciam.